irmãos, como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto. Vamos louvar o nosso Senhor, começando mais um culto nesta manhã. Nosso Senhor é o nosso Rei e nós somos o seu reino, por isso Ele reina em nós. Vamos cantar então? Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amados irmãos da Igreja Batista Moriá, vamos ao desafio de hoje. Vamos ler no Salmo 6, versículo 2, 3 e 4. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Vamos orar, porque na hora mais difícil, quando não entendemos muitas coisas, devemos realmente nos prostrar diante de Deus, porque Ele é o único que pode dar a solução para as nossas dúvidas, nossas angústias e muitas vezes as lutas tão grandes que nós não estamos suportando, né? Vamos confiar em Deus. Pai de amor, Deus de infinita misericórdia, obrigado, Deus, que acordamos, estamos vivos. Deus, peço, conforme está na tua palavra, que o Senhor venha nos livrar, nos abençoar, nos dar um alívio, Deus, das lutas quando elas estão tão fortes e nós não podemos mais, não sabemos nem como, Senhor, nos portar. Ajuda, Deus, peço, Pai, pelos irmãos que estão sofrendo dores, que estão com a sua saúde abalada, suas emoções, Senhor, perturbadas. Ó Pai, o Senhor é o nosso refrigério, o nosso consolo. Sustenta-nos, Senhor, nestas horas tão difíceis. Nós confiamos que o refrigério já está chegando. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém
Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Sei que Jesus vai por onde eu andar. Vem, meu Jesus, me guiar. Sobre as montanhas, na terra e no mar, sempre comigo Ele está. E quando no vale de dor eu passar, comigo Ele está. Sim, eu sei, eu sei. Sei que Jesus vai por onde eu andar. Vem, meu Jesus, me guiar. Bom dia, irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Bom dia, amigos que acompanham nossos cultos online e participam da nossa escola bíblica dominical. O personagem bíblico do nosso estudo de hoje encontra-se na terceira carta de João. Esta carta contém apenas um capítulo com 15 versículos. Ela é destinada a Gaio, a quem o apóstolo João o chama de O Amado. Vamos ler versos 1 e 2. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspero a tua alma. O ancião deseja 3 bênçãos para Gaio: saúde, prosperidade financeira e prosperidade espiritual. Esta carta tem como características marcantes elogiar e encorajar o irmão Gaio por sua hospitalidade e sustento aos verdadeiros mestres na palavra, como também uma advertência contra a arrogância e a prepotência de líderes ditadores na igreja. Personagens que fazem parte da terceira carta de João. Em 2016, estudamos esta carta com o pastor Elias Coutinho de Macedo. E vamos conhecer então os personagens que estão inseridos na carta através do slide. O ancião, autor da carta, líder cristão que exercia influência sobre várias igrejas da Ásia Menor. Supõe-se que o termo ancião se referia aos líderes cristãos que tinham tido contato direto com os apóstolos. Gaio, que é o nosso personagem, é o destinatário da carta. Era um cristão exemplar, espiritualmente próspero, um líder da igreja íntegro, bondoso, hospitaleiro e amoroso. Diótrefes era possivelmente um líder da mesma igreja de caráter duvidoso, ambicioso e egoísta. Praticava abuso de poder, rejeitando os cristãos itinerantes enviados pelo ancião, expulsando quem queria recebê-los e proferindo palavras desrespeitosas contra o autor da carta. Ele era herege e apóstata. Demétrio era um terceiro líder da igreja, com vida íntegra, segundo testemunhos de pessoas confiáveis, e que merecia o elogio do ancião. Com esta breve introdução, vamos ao personagem escolhido e suas lições. Seu nome, Gaio, significa aquele que é da terra. Nome bastante comum na época e região de João. Encontramos o nome Gaio no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 29, na terceira viagem missionária de Paulo, mencionado na Macedônia, juntamente com Aristarco. No mesmo livro de Atos, capítulo 20, versos 4, Gaio de Derbe, um dos 7 companheiros de viagem de Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 14, Gaio, um cristão batizado por Paulo, juntamente com Crispo e a família de Estéfanas. Na carta aos Romanos, capítulo 16, versos 23, Gaio, que hospedou Paulo e toda a igreja, junto com Erasto, administrador da cidade. E finalmente Gaio, nosso personagem de estudo,
um líder fiel que se dedicava ao cuidado pelos evangelistas itinerantes, os quais testemunhavam do seu amor. A primeira lição que aprendemos com Gaio é que podemos transformar o outro com o nosso bom testemunho. Vamos ler versos 3 a 8. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos, que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade e de como segue caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles lhes sejam desconhecidos, os quais, perante a igreja, deram testemunho a respeito deste teu amor. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus, porquanto foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios. Sendo assim, devemos acolher todos que forem como eles, para que sejamos também cooperadores a favor da verdade. Gaio era um líder nato, o companheiro amado de João, fiel naquilo que praticava, vivendo de acordo com a sã doutrina do Evangelho de Cristo. Ao apoiar com amor os irmãos próximos e também aos missionários itinerantes, ele transformava todos ao seu redor com seu carisma, a tal ponto de alegrar seu pai na fé. Aqueles que visitavam João levavam boas notícias sobre a sua fidelidade ao Senhor. Gaio encarava a oportunidade de relacionamentos para servir a igreja. Que possamos ser como Gaio, acolhedores, cooperadores, hospitaleiros, que possamos nos dedicar ao serviço de Cristo, ajudando aos irmãos que nos procuram, acolhendo-os em suas necessidades espirituais. Que possamos nos dedicar ao serviço de Cristo, ajudando aos irmãos que nos procuram, acolhendo-os em suas necessidades materiais e espirituais. Segunda lição. A segunda lição que aprendemos com Gaio é que a bondade e o amor são atitudes que devem ser imitadas. Vamos ler versos 11. Amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que pratica o mal não conhece a Deus. A prática contínua do bem deve ser uma característica do cristão sincero e a prova moral do seu novo nascimento. João, em sua carta, deixa ciente a Gaio que está descontente com Diótrefes, um líder de caráter duvidoso, um líder prepotente que proferia palavras insensatas e que não queria receber os irmãos de fora, impedindo os outros de recebê-los a ponto de até expulsá-los da igreja. Gaio foi instruído a lidar com situações de conflito. Apesar de sua brandura, ele precisava aprender a chamar a atenção de um líder prepotente que estava desafiando a autoridade dos anciãos na igreja. Isso quer dizer que nós devemos aprender a ser imitadores de Jesus, que andou fazendo o bem, curando e libertando as pessoas. Se conhecemos a Cristo, nossas atitudes devem ser pautadas pelo bem. Como está escrito na segunda carta a Timóteo 2, 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que te opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Então, que possamos ter essa característica. Se alguém nos provocar, devemos manter a calma, de maneira a ajudar a pessoa a mudar o seu comportamento. Terceira lição. A terceira lição que aprendemos com Gaio é que devemos ser cooperadores na obra do Senhor. Vamos ler novamente o verso 8. Sendo assim, devemos acolher todos os que forem como eles, para que sejamos também cooperadores e a favor da verdade. O presbítero não apenas elogia Gaio pelo que ele está realizando em apoio aos missionários, mas ele também o encoraja a continuar realizando o mesmo serviço em situações futuras. Ele o encoraja a receber com hospitalidade os irmãos. Aprendemos com Gaio a fazer do nosso lar a igreja. Aprendemos a hospedar e, mais ainda, a abrir o nosso coração e a nos dispormos em ajudar financeiramente a obra do Senhor.
Deus nos convoca a cooperarmos com Ele em sua missão. Que possamos aceitar esta convocação. Não é bom, irmãos, ficarmos ociosos. Temos que nos envolver. Temos que estar prontos para cooperar como Gaio. Concluindo, nas considerações finais da carta para Gaio, o apóstolo João diz querer vê-lo em breve para conversar face a face. Isso é muito gratificante. Gaio se dedicou à obra com louvor. Agradou a Deus, agradou seu pai na fé. E como Gaio, que possamos transformar o irmão com o nosso bom testemunho. Que possamos ser imitados por nossas atitudes de bondade e amor. E principalmente que possamos ser cooperadores, animados, prontos, obedientes e amorosos no serviço que o Senhor nos entregar nas mãos. Vamos à nossa tarefa? Leiam a terceira carta de João e, seguindo o modelo, elaborem uma mensagem escrita. Escolham um ministério, um líder ou mais de um e façam um elogio, declarando por que esse elogio é justo. Dê também uma palavra de encorajamento para a continuação desse ministério. E que Deus nos abençoe na nossa tarefa. Bom dia, queridos irmãos, com alegria estou aqui mais uma vez para falar da retomada dos nossos cultos presenciais. Nós já temos uma data para isso, será no dia 5 de dezembro, primeiro domingo de dezembro, às 18 horas. Nossos cultos agora vão começar às 18 horas, não mais às 18h30, então marque aí na sua agenda para você não chegar atrasado no culto, às 18 horas, tá bom, irmãos? Tenho algumas coisas para conversar com os irmãos, porque para que esse culto presencial funcione da melhor forma, a gente precisa seguir algumas orientações, algumas regras. Então eu tô aqui para isso, pra gente conversar sobre essas regras, sobre essas orientações, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. Primeiro, preciso dizer que os nossos cultos presenciais serão apenas do domingo à noite, tá bom? A nossa EBD e o nosso culto de oração de quinta-feira, esses dois continuarão sendo de forma remota, de forma pelo YouTube, tá? Em vídeo pelo YouTube. Algumas outras coisinhas que preciso conversar com os irmãos. Teremos algumas regras, porque para que a gente possa seguir todos os protocolos, a gente precisa de regras. A primeira regra para que a gente possa participar do culto é estar com o calendário, né? O ciclo vacinal completo, tá? Contra a Covid-19. Então, se você não se vacinou ainda, vá até um posto, se vacine, porque para participar do nosso culto, você precisará estar com esse cartãozinho ali, com aquele calendário, com a data já completinha, tá bom? Se você não tiver enviado ainda para Bernadette esse cartão, a foto desse cartão, faça isso, envie aí pelo WhatsApp para ela, mas se você não tiver enviado e você quiser participar do culto, você pode participar desde que leve o seu cartão, tá? Vai precisar apresentar lá o seu cartão de vacinação para que a gente possa liberar a sua entrada. Também vai ser obrigatório o uso da máscara, né? Cobrindo o nariz e a boca. É importante, irmãos, que a nossa máscara seja a máscara boa, né? A máscara com 2 camadas, a máscara feita para proteger a gente, tá bom? Bom, além disso, distanciamento social. A gente gosta de abraçar, a gente gosta de estar junto, mas ainda não é esse momento. Por enquanto estaremos juntos ali lado a lado, mas um pouquinho distantes. E respeitando esse protocolo de distanciamento social. A gente vai poder levar as nossas crianças, os nossos adolescentes para os cultos, mas eles também precisarão utilizar máscara. É claro que os bebês, as crianças até a idade permitida, poderão ficar sem a máscara, mas as crianças acima de 5 anos, obrigatoriamente com máscara. Máscara, mais uma vez, cobrindo o nariz e a boca. Crianças e adolescentes poderão, mais uma vez, participar do nosso culto, mas deverão ficar junto com os pais. Nosso berçário não vai funcionar. Então a gente vai precisar da ajuda dos irmãos para que as crianças fiquem com os pais. E não poderão circular livremente pela nave. Deverão ficar o tempo todo do lado dos seus pais. Também devemos evitar a circulação desnecessária.
Poderemos ir ao banheiro, claro, poderemos descer até o salão social quando for extremamente necessário. Essa circulação desnecessária, ela vai precisar ser cortada. A gente vai precisar cumprir muito bem os protocolos para que isso funcione. Nós teremos uma equipe que vai se chamar uma equipe de recepção e controle. Essa equipe, ela vai funcionar da seguinte forma: ela vai receber você quando você chegar na igreja e ela vai te levar até um assento disponível. Por que eu digo um assento disponível? Porque para a gente poder respeitar esse distanciamento social, a gente vai sentar de forma que a gente se distancie da pessoa que não faz parte da nossa família, que não está no nosso convívio. Então a gente vai ficar ali respeitando essas pessoas que vão nos levar ao nosso lugar. Essas pessoas que vão participar ali, que vão participar da recepção do controle, elas também vão ficar responsáveis para orientar vocês no caso de: a máscara caiu, irmão, sobe a sua máscara, tá precisando ajustar. Irmão, chega um pouquinho para lá, para ficar um pouquinho mais distante do outro irmão. Vamos precisar respeitar esses irmãos, tá bom? Para que tudo isso funcione. Se você não se sentir confortável em participar desse culto presencial, de estar ali com a gente, você vai poder assistir o nosso culto de forma online. Nossos cultos serão transmitidos pelo YouTube de forma ao vivo, então você poderá continuar assistindo aqui na nossa plataforma já conhecida, o YouTube, tá bom? Então nós teremos algumas equipes novas que a gente ainda não conhecia, mas que vão participar agora dos cultos. Essa primeira que eu falei para vocês da equipe de recepção e controle, a quem nós devemos respeitar e escutar. E também a equipe de multimídia, que vai transmitir os nossos cultos ao vivo. Nós teremos sinalização em todo o nosso ambiente ali de uso de máscara, nós teremos álcool em gel disponível, nós teremos máscara reserva caso aconteça alguma coisa com a máscara de alguém. Nós teremos então que cumprir todos os protocolos, tá bom, irmãos? Não poderemos deixar nada de fora. Tudo que a gente está fazendo, tudo que a equipe que está responsável por esse retorno está fazendo, é para que a gente faça tudo com a maior segurança possível. Nós receberemos todas as pessoas que queiram participar do nosso culto, mas elas precisam cumprir com os protocolos e com as nossas exigências. Então o nosso culto, ele vai começar pontualmente às 18 horas, tá bom? Como eu disse, a gente não vai ter escola bíblica, também não vai ter culto de oração de forma presencial, eles vão continuar de forma remota, mas o nosso culto de domingo à noite às 18 horas, ele vai acontecer, ele vai ter uma duração mais curta, ele vai ser um pouquinho mais curto do que os nossos cultos anteriores, vai ser bem parecido com o nosso culto online, em termos de tempo, né? Então a gente vai ter esse culto começando às 18 horas e não às 18h30 como nós tínhamos antigamente. Então, irmãos, uma coisa que a gente pede para vocês é que cheguem com antecedência, para que a gente não tenha aquele tumulto e para que a gente consiga começar o nosso culto pontualmente às 18 horas. Como a gente não pode ficar tendo a circulação de pessoas como a gente tinha antes por conta do coronavírus, o ideal é que a gente comece o nosso culto às 18 horas já com todos os irmãos sentados, com todos os irmãos já acomodados. Então cheguem com antecedência. Chegue às 17h30, às 17h45, sente com tranquilidade, fique ali no seu lugar, tranquilo, esperando o nosso culto começar, para que a gente não tenha aglomeração, para que a gente não tenha que esbarrar irmão com irmão, para que a gente fique da melhor forma possível, da forma mais segura. Irmãos, que Deus nos ajude a realizar esse retorno da melhor forma possível, de forma segura, atendendo os protocolos sanitários e fazendo o que a gente fez até agora, que é protegendo os nossos membros, protegendo a nossa comunidade, protegendo as pessoas que nós amamos. Que façamos isso e que entremos desde agora em oração pela nossa igreja. Será um período completamente novo, completamente diferente do que nós estamos acostumados. Que façamos isso com respeito, com tranquilidade, com serenidade e com muito amor pelo nosso próximo, muito amor pelo nosso irmão. Que Deus nos abençoe, irmãos. Logo, logo estaremos juntos. Até o dia 5 de dezembro. Um beijo. Com seu poder defende
Se